A gente estava Bom dia. até aqui trazendo a informação da repórter Júlia, da Folha de São Paulo, falando sobre essa fala de Bolsonaro reconhecendo, né, essa chamada minuta do golpe, que isso deve ser utilizado. O senhor também analisa dessa maneira? Analiso sim, e analiso que, como muito bem colocado pelo Josias, ele modificou algumas estratégias, até a própria versão foi modificada. Antes não tinha nada a ver com o assunto, não conhecia, depois chegou a ter contato, e as provas, especialmente aquele vídeo e o que foi achado no celular de algumas pessoas, comprova que, de fato, Bolsonaro teve acesso a esse material, e mais do que isso, ele, inclusive, fez sugestões, alterações, enxugou o texto, ou seja, não dá para dizer que ele não entendeu o do assunto. Doutor Renato, do E ponto de vista criminal, quando um investigado diz não tenho nada a ver com isso, não tentei dar golpe nenhum, tem essa minuta aí, tive contato, mas não foi a minha intenção dar golpe. E está negando, portanto, mas todas as provas ao redor indicam o contrário. Há um delator dizendo que o presidente recebeu uma minuta, que editou essa minuta, que retirou pessoas que estavam ali sujeitas à prisão, se o golpe se concretizasse, manteve só um dos candidatos à prisão, tirou outros dois. Há também gravações. Quando as evidências conspiram contra a versão do investigado, essa prova recolhida pela Polícia Federal, ela tem menos valor ou não? Na verdade, ela não tem menos valor, Josias, e tem mais um assunto aí que é fundamental. As pessoas estão se esquecendo que o crime previsto na nossa legislação penal sobre golpe de Estado é um crime Tentativa, né? que. Tá bom o áudio? bom, Tá bom. Tá O, bom, tá ótimo. o, o crime, o crime previsto na nossa legislação em relação ao golpe de Estado, evidentemente, é um crime que passa pela tentativa. Até porque não faz sentido. Se o sujeito tiver sucesso no golpe de Estado, ele não vai se autopunir, né? Porque se ele vai estar Claro. rompendo com a institucionalização, vai romper com a institucionalidade, vai afastar membros do judiciário que não lhe são agradáveis. Então, naturalmente, o que vai acontecer? Esse sujeito não vai se autopunir. Por isso que não faz muito sentido, mas o golpe não deu certo, não chegou Doutor a Renato, declarar um golpe. É claro que não. e Mas essa todos os atos argumentação da apuração. dele de que seria algo dentro da Constituição, já que teria que convocar o Congresso, teria que ouvir o Conselho da República, etc., então que não é golpe, porque a decretação do estado de sítio é uma argumentação maluca, mas é dentro da Constituição. Isso servirá de alguma maneira para dizer que não quis dar golpe, mas sim agir dentro da Constituição? Não, não servirá. E o que vai acontecer justamente é o que todo mundo já esperava. Eu, no dia de ontem, conversei com várias pessoas, e qual que foi o entendimento? O entendimento foi que, necessariamente, o ex-presidente consegue trazer para si uma multidão, assim como o presidente Lula. Então, não é mais uma coisa tão impressionante alguém lotar a Avenida Paulista. Isso o ex-presidente Bolsonaro e também o presidente Lula já fizeram várias vezes, e que nada mudou em Brasília. Nenhum ministro vai se dizer impressionado por conta desse apoio popular. O que nós vimos ali foi um Bolsonaro muito mais comedido, muito mais acuado, não houve aquela verborragia que é típica. A gente está falando de alguém que, do alto de um trio elétrico, chamava a si mesmo de imbrochável. Então, aquele Bolsonaro, para hoje, está bem diferente. Houve uma depuração Exatamente. muito grande, né? Porque qual que era o temor, inclusive dos seus aliados? Que o Bolsonaro, ali no calor do momento, com o microfone, incitasse a multidão com alguma bobagem, fizesse a prática do crime de incitação e acordasse hoje preso. Então, o grande temor era esse. Ele foi muito mais cuidadoso, muito mais cauteloso com as suas palavras, e assim, o que nós tivemos ontem foi um ato
grande, não dá para dizer, não dá para negar a fotografia, só que nada vai modificar a atitude. Nenhum ministro vai mudar a opinião, as provas estão ali. O que vai efetivamente, no final das contas, fazer a diferença é o julgamento que ele terá, ou na turma no STF, ou pelo próprio plenário, mas a essa altura é dado como certo que ele vai ser responsabilizado e a ver pelas penas que estão sendo aplicadas pelas pessoas que estiveram fisicamente no 8 de janeiro, e é o mesmo tipo penal, ele corre muito risco de ter uma pena superior a 10 anos de encarceramento. Então, esse é o ponto fundamental, todo mundo sabe disso, ele mesmo, por mais que se negue uma narrativa, sabe dessa possibilidade, e o ato de ontem, ele é um ato político, previsto na Constituição, olha, é direito à liberdade de manifestação, o direito de reunião, e foi o que aconteceu. Mas, para mim, foi o último sopro de um bolsonarismo que vai desidratar, não politicamente, mas pela própria degradação da situação judicial do presidente da República naquele momento, onde se analisava e se organizava uma tentativa de golpe. Com um Interessante a sua agravante, né? análise. Oi? Ele, no ato, mostrou que ele tem controle sobre seus seguidores, ao contrário do que ele costuma dizer. Quer dizer, agora que ele pediu para não irem com faixas, não foram com faixas. Das outras vezes, ele soltava os bichos e a multidão vinha junto com ele. Quer dizer, ele tem total controle. Mas era o sobre medo de prisão as isso, né? E eu acho que manifestações. até dos apoiadores dele, né, doutor Renato? Porque nesse ponto que o senhor está falando, achei muito interessante a sua análise, né? Isso me chamou muita atenção no ato de ontem, não só ele, mas todos os outros participantes, muito cautelosos em suas falas. A perceber o próprio deputado Nicolas Ferreira, que fala no parlamento. Lá ele falou muito pouco e muito cuidadoso na fala. E Bolsonaro mais ainda, o que deixou o evento até menos emocionante do que muitos esperavam, né? Porque ele não conseguiu trazer aquele calor. O senhor acha que, dentro de todas essas falas, a única que comprometeu o Bolsonaro juridicamente foi justamente essa fala da minuta? Ou o senhor acha que não, nem mesmo essa possa prejudicá-lo juridicamente pensando nisso? Porque a grande preocupação era essa. Juridicamente, o que pode prejudicar Bolsonaro nesse ato? O senhor ressalta o quê? Eu acho que essa fala da minuta, ela compromete juridicamente, sim, porque ele, de fato, teve acesso, conhecimento dessa minuta. Primeiro ponto. Segundo ponto, esse controle trazido pelo Tales, também muito relevante. Bolsonaro tem controle sobre as massas. Ele não é coadjuvante. Ele é alguém que transcende a própria figura, mas que consegue, projetando as suas ideias, fazer com que as pessoas façam aquilo que ele quer. Então, não tinha faixa, tinha lá pichulé, com aquela coisa toda, mas não tinha faixa, xingando, principalmente o ministro Alexandre de Moraes, fazendo menção absurda sobre o ministro, nada disso. Então, assim, é impressionante que num evento daquela magnitude não se falou em Xandão e outras verborragias. Então, já é um avanço. Mas isso compromete, eu volto a dizer, o Bolsonaro ele tem problemas pelo que já foi encontrado. E aí, a questão que me chamou muita atenção é a questão da anistia. Então, ele está pedindo anistia. Anistia para quê? Anistia só ocorre quando alguém cometeu um crime e daí existe um perdão, porque anistia é perdão. E, nesse caso, está bastante claro que ninguém vai anistiar quem tentou dar um golpe de Estado, né? Não faz nenhum sentido. Houve uma exceção a esse timbre pacificador de todo mundo ali, que foi o Silas Malafaia, né? Ele investiu contra o Alexandre de Moraes, disse, inclusive, que o ministro tem sangue nas mãos, numa alusão àquele o preso do 8 de janeiro que morreu na Papuda, né? Agora, isso não se Josias, a gente tem a confunde com o fala. Bolsonaro, né? Josias, Ele não se... Não... Josias, a gente tem a fala do Diga, Silas. Vamos Fábio. colocar para ilustrar? Acho interessante, que aí você depois Pode. complementa a Pode. pergunta. Vamos ouvir. Por que Lula saiu às pressas de Brasília e foi para Araraquara? A enchente em Araraquara
foi dia 28 de dezembro. 10 dias antes, ele foi avisado que ia ter baderna? Outra pergunta: cadê os vídeos gravados pelas câmeras do governo? Cadê eles? Cadê os vídeos que estão em posse de Alexandre de Moraes? O povo tem que saber quem está por trás dessa safadeza e daquela baderna. Vai lá, Josias. Você vê, nesse trecho ele insinua novamente, né, aquela mentira do bolsonarismo, segundo a qual o Lula tramou um golpe contra o seu próprio governo, né, uma semana depois de tomar posse. E há outros trechos em que ele investe contra o Alexandre de Moraes, insinua que o ministro tem sangue nas mãos e tudo isso. Agora, isso daqui, ele está falando com essa ênfase própria do Silas Malafaia, que não se confunde ou não pode ser utilizado contra o Bolsonaro. Isso pode ser entendido como uma espécie de terceirização do ataque, como o Bolsonaro sabe que não pode ser afetado se outro xingar ou, enfim, destratar o Alexandre de Moraes, ele terceiriza o ataque ao Silas Malafaia. Pode ter sido essa a estratégia? Eu acredito que sim. Eles estão se valendo dessa história de que o Silas Malafaia não é alguém da política, ele é um religioso, e estão tentando levar em consideração essa história. Olha, ele é um religioso, é uma pessoa que não concorre a cargos eletivos, mas que está muito claro que regimenta também multidões. E aquilo que nós acabamos de exibir aqui não tem nada a ver com religião. Ele está fazendo um uso político, uma fala política, com as verdades que ele acredita, ou supostamente acredita. Então, eu acho que o próprio Silas Malafaia, em algum momento, ele corre o risco de ser responsabilizado também, porque ele fala, todo mundo conhece aquele áudio dele, aquele vídeo, que ele fala: Bolsonaro, use a sua caneta. Então, ele incita o próprio Bolsonaro a dar o golpe. Ele fala isso textualmente: use a sua caneta, o senhor é o chefe supremo das Forças Armadas, acabe com essa bandalheira. Então, tudo isso, Josias, eu acredito que pode levar, sim, a eventualmente, a depender da análise do Ministério Público, também uma denúncia criminal nesse bolo todo de pessoas que serão responsabilizadas. Veja, o 8 de janeiro, ele já prendeu, já julgou boa parte dessas pessoas que estavam fisicamente ali, mas já se chegou a financiadores e já se chegou também ao núcleo político, a pessoas que fizeram disso uma estratégia. Ninguém acordou no 8 de janeiro e foi do nada para a esplanada dos ministérios dessa forma, na Praça dos Três Poderes. Então é evidente que aquilo ali teve um planejamento. A própria ida do Bolsonaro aos Estados Unidos para chegar nos braços do povo, isso me lembrou, Josias, muito Jânio Quadros, porque Jânio Quadros tinha, a princípio, uma estratégia que ele acreditava que ele renunciaria e que voltaria nos braços do povo. Então, se o golpe tivesse dado certo, Bolsonaro retornaria ao Brasil como alguém que, olha, venho aqui resolver o problema, resolver toda a bagunça que virou o nosso país. Isso que estava colocado. Doutor Renato, o senhor acredita que o processo está chegando à sua fase final? Qual é a sua estimativa de tempo para que o Bolsonaro seja denunciado? Olha, é muito difícil falar em estimativa. Então, eu avalio o seguinte: a materialidade, a autoria dos crimes colocados estão, segundo palavras do próprio ministro Alexandre de Moraes, abre aspas, totalmente provadas, comprovadas. Então, eu acredito que aí o ministro já está dizendo exatamente que nós temos, nesse momento da história, já provas suficientes para chegar a uma condenação desses todos envolvidos, não só o ex-presidente Jair Bolsonaro. E aí eu penso em processo penal. Acredito que isso deve vir até agosto, julho, a denúncia do processo em que ele se torna réu, mas acredito, conhecendo um pouco o estilo do ministro Barroso, ele não vai fazer esse julgamento bem no calor das eleições. Acredito que ele vai deixar para novembro, para dezembro, para que faça o julgamento sem
politizar ainda mais esse assunto, porque em outubro nós temos eleições municipais. Então, eu imagino, claro, não posso falar pelo ministro Barroso e nem pretendo fazê-lo, mas eu imagino que a tendência é que isso aconteça, que o ministro Barroso ele paute esse processo ainda esse ano, mas esse ano sem o período das eleições, sem essa coincidência, o período das eleições municipais, porque o Bolsonaro preso às vésperas das eleições vai levar uma emoção, aquilo que o próprio direito eleitoral fala de emoções e estados mentais aflorados do eleitor. Eu acho que isso pode ser utilizado e imagino que o Poder Judiciário não tem essa pretensão. Professor, aproveitar a sua presença aqui para também entender a presença do presidente do PL, Valdemar Costa Neto, no evento. Isso chamou a atenção, ele não ficou no mesmo trio elétrico de Bolsonaro, mas ele estava no trio elétrico próximo, e ele discursou muito rapidamente, mas ele esteve no ato. E a gente tinha a informação, né, de que ele não poderia ter contato com Bolsonaro, né? Foi uma determinação do Supremo Tribunal Federal durante daquelas operações da Polícia Federal, né, dos mandatos que eles tiveram. Como é que o senhor analisa? Quer dizer, ele descumpriu uma determinação da justiça? Foi um erro ele ter ido no ato? Como é que o senhor analisa, hein? Eu acredito que ele não chegou a descumprir, porque ele não esteve fisicamente do lado do Bolsonaro, ele não esteve fisicamente do lado do ex-presidente. Então, eles cumpriram a decisão judicial, estavam presentes no mesmo evento, só que não fisicamente juntos e também não comunicando-se uns com os outros. Então, esse que é o ponto fundamental. Lembrando que o ministro Alexandre de Moraes determinou que não haja comunicação entre o presidente do PL e o ex-presidente Bolsonaro e que seus advogados não troquem informações, levem recados de uns para os outros. Então, claro que os advogados podem conversar na vida livremente, mas sem fazer a preparação de assuntos, de falas, nada disso. Doutor Renato, muito obrigada pela sua entrevista, foi muito esclarecedora aqui, achei muito interessante, o senhor muito objetivo, trazendo aí o seu conhecimento jurídico e compartilhando com todos nós. A audiência gostou aqui, muito obrigada e até a próxima. Eu que agradeço e eu que sou um ouvinte assíduo de todos vocês. Olha. Conheço, para mim é uma alegria conversar com Thales, Fabíola, Josias. Eu que ouço todos os dias e quando eu não consigo assistir ou ouvir, eu consigo ouvir lá depois do podcast, a síntese Olha, do que pensamento de legal. vocês. Então, para mim é uma alegria, uma honra. Quando a produção veio falar comigo, eu falei, bom, é claro que eu conheço, eu não vou errar os nomes de jeito nenhum. Que legal, a gente fica muito feliz, a audiência Tá bom. qualificada. Muito obrigada, professor.